Todos acham que este velho solitário e virgem é o mais fraco de todos. Mas após ser nomeado instrutor dos Cavaleiros da Ordem do Bibliotecário, ele mostra a todos o quão forte é. Uma manhã, uma jovem elfa, Lily, o cumprimenta antes de ir para a cozinha. Minutos depois, Zenos acorda, retribui o cumprimento e bebe seu chá preto. Lily explica que curandeiros de terceira classe tratam feridas, os de segunda classe curam e confortam, e os de primeira classe melhoram o mundo. Em Reset, os curandeiros são altamente respeitados por seu papel no crescimento do reino. Os hospitais os treinam em magia avançada de cura, e os licenciam antes de começarem. Mas em uma parte tranquila do reino, Zenos pratica sem treinamento formal ou licença. Após tratar alguém, ele aceita o pagamento, mas lembra que a cura tem um custo. Assim que o paciente sai, Lily se lembra de que tem uma visita domiciliar e o médico diz que voltará à noite. Sozinha, ela começa a fazer o jantar. Enquanto cozinha, Carmilla segue o cheiro. Nada a anima mais do que as refeições de Lily. A elfa insiste em cuidar das coisas sozinha, afinal está se preparando para se tornar a futura esposa de Zenos. Confiando em sua amiga Carmilla, ela diz que vai descansar no quarto e voa para tirar uma soneca. Logo, uma mulher de dentes afiados chamada Zofia entra procurando pelo médico, mas Lily diz que ele saiu para uma visita domiciliar. Zofia, secretamente esperando tê-lo só para ela, decide esperar. Então Linda aparece, também à procura do tão desejado médico. Lily dá a mesma atualização e Linda lamenta não ter a atenção total de Zenos. Zofia aponta que chegou primeiro e diz à garota gato para ir embora. Elas trocam olhares tensos até que Lily se junta. Nesse momento, Lu entra bruscamente, dizendo que veio brincar de médico. Lily explica novamente que Zenos saiu e pede para ela consertar a porta que quebrou. Uma vez que todas as mulheres estão juntas, Lu supõe que elas estão lá pela comida da Lily, mas Zofia afirma que só ela pensaria isso. A elfa de estimação pega seu ingrediente secreto, adiciona-o à panela e as convida a comer. Quando Zenos retorna, Lu confirma que esse era o plano. Zofia concorda em ficar, e Linga se junta ansiosamente ao banquete. Lily aguarda ansiosamente a refeição compartilhada, depois vai guardar a roupa lavada. Enquanto isso, Zofia reclama que o aroma é tentador demais, e Linga, faminta demais para esperar, se junta a Lu para provar um pouco. Uma mordida, e tanto a mulher alta quanto o gato ficam viciados e se lançam na panela sem vergonha. Zofia avisa que Lily não vai gostar, mas depois de cheirar de perto, ela se junta para ver se agrada o paladar do doutor. Lá fora, Lily desfruta da calmaria da natureza, deitada na grama, imaginando se Zenos pode voltar mais cedo. De volta ao interior, o trio termina a panela inteira destinada ao jantar. Linga culpa os outros, Lu faz o mesmo, e Zofia questiona se todos têm perda de memória. Algo com que Mulher Gato finge concordar. A Grande sugere cozinhar mais, mas já é tarde demais. Lily entra, ainda carregando um pedaço do quintal, e educadamente exige saber o que aconteceu. Os três culpados sentam-se, fingindo inocência. Com menos paciência, Lily bate na mesa e repete a pergunta. Zofia finalmente confessa que o cheiro era irresistível. Linga alega que seus braços agiram por conta própria. E Lu admite que estava simplesmente delicioso. Notando que a elfa está furiosa, o trio rapidamente concorda que ela está realmente chateada. Linga se preocupa que isso atrapalhe a digestão. Lu sugere perguntar a Zenos, mas Zofia acha que isso é uma perda de tempo do médico. Ainda assim, o pelo na cauda da mulher gato parece áspero, e ela espera que Zenos faça carinho nela de qualquer forma. Zofia brinca que prefere injetar maionese do que fazer isso, e Linga retruca que inveja não é santa. Lu afirma que a dente afiada deveria invejar seu corpo tonificado, embora Linga insista que Zenos escolheria uma cauda fofa ao invés de músculos, qualquer dia. Zofia diz que eles não estão no assunto, então Linga a chama de um grande lagarto, e o lagarto rebate, chamando-a de cachorrinho, deixando Lu se sentindo excluída da troca de insultos. De volta ao assunto, Lily diz que ficará triste se elas brigarem, ela só queria jantar com suas amigas. Emocionadas, Zofia e Linga pedem desculpas e prometem ajudar a preparar outra refeição. Assim como... Lu, infelizmente, o elfo admite que não há mais ingredientes. Nesse momento, outra pessoa aparece. Carmilla, um ser fantasmagórico que esperava comer a comida da Lily, está claramente descontente. Chocada, Linga se ajoelha. E logo os outros também, pensando que é hora de fazer um novo ensopado, desta vez com caldo de peixe. Lily sugere uma solução menos agressiva, trazendo mais ingredientes, que os três gourmets preferem e se apressam para coletar. Carmilla então se pergunta por que Lily não estava mais zangada, mas a loira diz calmamente que só é pacífica. Se tivessem bebido as bebidas de Carmilla, ela os teria amaldiçoado, mas Lily diz que está mais calma e valoriza a união deles. Sua verdadeira preocupação é terminar a refeição antes que Zenos volte. Enquanto isso, Zenos caminha pela cidade ao anoitecer quando uma garota condor passa por ele, seguida por um homem cruel que a encontra após procurá-la. Ela diz que foi ao hospital por dor de estômago, mas não foi tratada por não ter dinheiro. O homem puxa o cabelo dela, dizendo que uma escrava não tem descanso para dores menores, então a arrasta até um cemitério e a joga em uma lápide suja, dizendo que combina com uma garota fera como ela. Enquanto isso acontece, uma sombra entra nela despercebida. O homem chuta o estômago dela e diz que ela só vai comer se provar a si mesma. De repente, ela se levanta e o rasga, seu corpo pulsando com energia e poder sobrenatural.
O homem foge pela parte arruinada da cidade. Ele grita por ajuda até que Zenos retorna, implorando para que ele intervenha. Zenos critica o egoísmo do homem, mas o homem afirma que estava apenas cumprindo seu dever, embora mude de assunto, dizendo que tinha a ver com a agricultura. Gravemente ferido, ele oferece dinheiro se o garoto puder ajudar. Enquanto a besta avança novamente sobre seu mestre, o curandeiro impede que o homem morra. Com sarcasmo, Zenos pergunta por que a garota está tão furiosa, desviando de uma pedra que ela lança nele. O dono dela exige que Zenos a mate, mas ele se recusa, dizendo que não é um carrasco. O homem insiste que um nobre não deveria morrer por algo tão insignificante e diz que ela pode simplesmente ser substituída. Ao ouvir isso, Zenos lembra-se de uma memória dolorosa e afirma que sua missão é salvar vidas. Nesse momento, o semi-humano arremessa uma rocha enorme, mas ele a despedaça com um soco impulsionado por Mana. Chocado, o nobre pergunta que tipo de curandeiro pode fazer isso. A garota se move rapidamente, mais veloz que a maioria de sua espécie. Usando um escudo mágico, Zenos bloqueia um ataque e encurrala o inimigo perto de uma casa em ruínas. A estrutura enfraquecida desaba, matando o nobre. Depois, Zenos tenta ajudar a garota a se levantar, mas ela está muito assustada. Energia sombria volta a irradiar em torno dela. O médico percebe que a garota está possuída, coloca o braço na boca dela e usa sua cura para expulsar o espírito, curioso sobre por que os trabalhadores rurais estão sendo possuídos pela... Depois de destruir a entidade e curá-la, o homem vê que ele instantaneamente conserta sua perna quebrada. Ele emerge, maravilhado com o poder do médico, e implora por ajuda. Zenos diz que seu turno acabou e diz para ele voltar amanhã, mas o nobre insiste que estará morto até lá. Zenos exige mais pagamento, recebe ouro, mas quer mais. Como ele é um curandeiro sem licença, pede o escravo do nobre. O acordo é feito, o nobre é curado, e Zenos leva a garota besta para casa, diz a ela que agora pertence a ele e pergunta seu nome. Quando ela diz que é tio, ele pede para ela se despir para verificar sua condição. Ela hesita, depois obedece, e ele descobre que ela tem inflamação causada por um cálculo biliar. Ele a cura completamente sem magia, deixando-a chocada. Ela o agradece, mas ele espera mais do que gratidão. Tio se oferece para servir como ele quiser, então ele lhe dá um caderno e pede que encontre algo para ele. Imediatamente, o servo foi encontrar o que foi pedido e rapidamente achou a planta exata. Tio, ainda insegura, perguntou-se se sua tarefa estava completa ou se mais era esperado, mas o curandeiro confirmou que o trabalho estava concluído. Ainda se sentindo insegura, ela insistiu que devia mais, mas Zenos explicou que ela já tinha pagado sua dívida. Ela encontrou folhas que ele não conseguiu, o que equilibrava o que ele havia feito por este semi-humano. Com as dívidas quitadas, ele rasgou o contrato e disse que ela estava livre. Comovida pela alegria, Tio admitiu que ainda não sabia seu caminho futuro, mas prometeu voltar e compartilhá-lo com o doutor. Ela também perguntou se poderia visitar Zenos novamente, e ele assegurou que ela seria sempre bem-vinda, desde que ela pudesse oferecer algo em troca. Depois, Zenos foi para casa onde Lily disse que o jantar não estava pronto. Então, os 3 ladrões de jantar chegaram com ingredientes e Carmilla apareceu brevemente para provocar Zenos por parecer que ele tinha conhecido alguém especial antes de desaparecer. Animada, Lily disse que eles poderiam fazer uma refeição grande, e Zenos esperou ansiosamente enquanto ela preparava chá preto para todos. Um homem joga uma moeda de ouro para Zenos, provavelmente o tipo de recompensa que ele nunca viu, destinada apenas aos ricos. O curandeiro pergunta a Aston o que ele quer dizer com isso, e Aston diz friamente que eles não precisam mais dele. Zenos protesta, lembrando-o de que eram amigos, mas todos apenas riem. Aston zomba dele, dizendo que ele é tão ingênuo como sempre. Qualquer um serviria desde que fosse descartável. Para o líder, os pobres são como gado, e é uma piada pensar que pertencem só porque são alimentados. Zenos insiste que ajudou a tornar o grupo grande, mas Aston friamente não lhe dá crédito, desprezando sua magia suspeita. Agora, com nobres para impressionar, eles não podem correr o risco de serem vistos como um mendigo. A moeda é dinheiro para silenciar, o suficiente para Zenos sair quieto e desaparecer, enquanto ele se afasta das risadas cruéis deles. Em outro lugar naquela noite em Reset, uma jovem elfa é atacada por 2 homens. Ela escapa de um, mas uma flecha atinge sua perna. Mesmo ferida, ela morde um deles quando ele a agarra, então ele a esfaqueia em fúria. Em um momento de desespero, Zenos vaga pelas ruas, perdido em pensamentos até ouvir um grito. Ele encontra uma bandida gritando com seu parceiro por ter ferido sua valiosa mercadoria. Sem hesitação, Zenos oferece uma moeda de ouro para comprá-la. Vendo a menina quase morta, a mulher concorda e vai embora. Sozinha, a menina pergunta com fraqueza se está morrendo, mas Zenos milagrosamente a cura instantaneamente. Dominada pela emoção, ela começa a chorar e se apresenta como Lily, sentindo-se culpada por custar dinheiro a ele. Zenos a conforta, depois explica que é um curandeiro autodidata, sem licença. Quando perguntada onde mora, Lily admite que não tem casa e não tem comido. Zenos decide que eles devem conseguir roupas e comida para ela primeiro. Em uma taverna, Lily devora sua refeição com gratidão enquanto Zenos finge que não está com fome. Sem dinheiro. Enquanto ela come, considera seu futuro, mas a ideia de deixá-la em um orfanato na favela parece errada, então ele rapidamente a descarta. Lily pergunta a Zenos sobre sua situação e ele admite que acabou de ser expulso do grupo e agora está sem trabalho. Enquanto conversam, um homem lagarto ferido irrompe na taverna, implorando por água. Zenos nota um ferimento de bala mágica no braço dele. O
O Homem-Lagarto diz que foi um acidente e implora por alívio. O curandeiro da taverna intervém, melhora sua cura com um feitiço e o conserta rapidamente. Grato, o Homem-Lagarto pergunta o nome do curandeiro e Lily apresenta orgulhosamente sua nova amiga. Embora desconhecido com o nome, o Homem-Lagarto dá a Zenos 4 moedas de ouro e sai feliz. Zenos então fica quieto, percebendo que os curandeiros também merecem pagamento, assim como os restaurantes. Lembrando-se do agradecimento sincero de Lily quando ele a curou uma vez, ele é inspirado a abrir uma clínica para os pobres sem licença, já que ele é das favelas. Lily acha isso empolgante e insiste em ajudar, lembrando-o de que tecnicamente ela pertence a ele e está feliz em servir. Zenos queria apenas ajudar e nunca quis uma escrava, mas com Lily não tendo outro lugar para ir, ele concorda em cuidar dela até que ela encontre um lar permanente. Ela jura lealdade, mas ele pede que evite dizer coisas que possam ser mal interpretadas. Depois de saírem da taverna, eles vão para uma área degradada onde Zenos planeja abrir uma clínica escondida. Lily questiona a localização, mas ele explica que é ideal para passar despercebido. Eles procuram um lugar habitável e escolhem uma mansão dilapidada que parece ter vindo de pós-guerra. Lily está inquieta, dizendo que se assemelha a uma casa assombrada e se preocupa com espectros, mortos-vivos poderosos que drenam a vida e escravizam almas. Zenos, impassível, entra sem hesitar, ignorando seus medos, o que leva Lily a usar uma oração sagrada para iluminar o caminho. Zenos fica surpreso ao descobrir que a menina pode lançar magia básica sob a luz certa, ajudando-os a ver melhor. Agradecido pelo abrigo, ele se lembra de dormir ao ar livre durante seus dias na Fênix Dourada. O lugar parece suficientemente robusto após a limpeza, mas Lily fica nervosa ao avistar uma figura sombria. Ela se esconde atrás de Zenos enquanto um fantasma exige sua força vital. Lily entra em pânico, chamando-o de espectro, mas Zenos permanece impassível. Ele já duvidava que o edifício estivesse realmente vazio. Quando ela ataca, ele usa magia de cura para destruir seus braços e menciona que já lidou com muitos como ela antes, graças a um companheiro de equipe que certa vez o jogou em um labirinto de espectros. Calmamente, ele pede ao fantasma para compartilhar o espaço, mas, insultada, ela ataca novamente e falha. Chocada que um Ono pudesse resistir, Carmilla, rainha dos espectros, chama seus servos. Lily grita enquanto Zenos suspira, sabendo que a paz está fora de questão. Ele usa a cura superior para obliterar os fantasmas mais fracos, deixando Carmilla sem palavras. Ele diz casualmente que é apenas um médico de rua e precisa de um lugar para trabalhar, então ela relutantemente o deixa ficar no primeiro andar. Lily não sabe como reagir. Mais tarde, eles limpam o lugar transformando-o em uma clínica básica. Lily sugere uma roupa de enfermeira para atrair pacientes, mas Zenos evita chamar a atenção do hospital real. Logo, o Homem-Lagarto que ele tratou antes chega. Zenos sabia que o caso dele era especial. Impressionado, Zan pergunta se Zenos pode ajudar sua irmã, que mostra uma infecção mágica em decomposição. Zenos identifica imediatamente, insinuando que quase se tornou uma cobaia ele mesmo. Um dia, ele pretende se vingar. Após examinar o braço dela, Zenos determina que é impossível de salvar e sugere amputação antes que o veneno se espalhe. Com um suspiro, a mulher pergunta o preço. Ele responde, 11 milhões de Wen. O irmão dela protesta, mas ela diz para ele relaxar que ela vai resolver. Curiosa, ela pergunta se ele está falando sério, considerando que ela é Zofia, o Tornado. Percebendo quem ela é, uma chefe da favela, líder dos Homens Lagarto e heroína rebelde, Zenos sabe que conseguiu uma grande cliente. Mesmo assim, Zofia quer saber por que custa tanto. Zenos explica que não é apenas uma amputação. Ele planeja regenerar seu braço e não tolera arrogância em sua clínica. Não importa o título. Chocada, Zofia admite que nunca ouviu falar em regeneração de membros. Igualmente perplexo, Zenos não sabia que os outros não podiam. Com o consentimento dela, ele conjura um escalpelo de mana, surpreendendo-a novamente. Para ele é básico, como mais você faria cortes limpos? Ele anestesia a área com um feitiço e começa o procedimento complexo. Zenos rapidamente estanca o sangramento com um feitiço defensivo, depois acelera a regeneração com magia de cura. Ele cuidadosamente reconstrói o braço, dos ossos à pele, deixando-o perfeito. Exausto, ele se senta enquanto todos assistem admirados. Zan percebe algo estranho. O médico diz que é o colega de quarto fantasma deles. Carmilla deseja secamente que o paciente tivesse morrido e vai embora. Zan se preocupa, mas Zenos diz que ela é gentil no fundo. Zofia ri, elogia a habilidade e o humor do médico e promete enviar mais pacientes com pagamento generoso. Mais tarde, Lily traz chá e recebe um carinho na cabeça, mas Zenos nota 3 xícaras. Antes que ela possa explicar, o fantasma esfria seu chá. Zenos fica confuso, mas Carmilla diz para ele cuidar de seus assuntos. Lily está feliz com mais pacientes. Carmilla reclama que é chato sem mortes, queima a língua e sobe as escadas furiosa. Um elfo se pergunta por que os homens lagarto estão sempre feridos. Zenos suspeita de uma guerra territorial entre 3 facções de semi-humanos. Quando está prestes a nomear a terceira, um estrondo o interrompe. Um grupo de seres semelhantes a lobisomens invade, liderado por Linga, uma temida líder de favelas. Ela exige ver Zenos, culpando-o por curar seus inimigos. Ela ataca, mas um escudo bloqueia seu machado. Zenos diz a Lily para se esconder. Linga ordena que sua gangue destrua a clínica, mas Carmilla aparece, pronta para destruí-los. Zenos agradece, mas pede que ela se acalme. Intimidada pelo fantasma, Linga recua. No dia seguinte, um orc entrega uma mensagem. Lady Lu quer encontrar o curandeiro secreto.
O lado de Zenos meio que esperava por isso. Depois de lagartos e lobisomens, orcs eram o próximo problema óbvio. Ele se lembra que o líder deles é alguém importante que ficou rico minerando pedras de lua. Faz apenas um mês que ele abriu sua clínica, e quase todos os chefes das favelas já a visitaram. Ele pergunta se a chefe orc é razoável, e o guerreiro diz que ela é tanto sábia quanto honrada. Pelo menos Zofia tem dado presentes caros diariamente, e Linga está construindo um palácio ao lado para compensar o caos que causou. Se o chefe for como elas, as coisas podem correr bem. Zenos pergunta por que ela mesma não veio, e o soldado explica que ela está mal conseguindo se mover, e ele não a levaria perto de lobisomens e lagartos. Então o médico a visita em vez disso no fundo de uma caverna lunar. A rainha orc Lu fica satisfeita em vê-lo e admite que está ciente de sua crescente reputação nas favelas, apesar dos esforços para mantê-lo escondido. Ela o rastreou sozinha. Zenos está irritado que sua clínica secreta seja mais famosa que um grande hospital, enquanto Lu observa que ele curará qualquer um pelo preço certo. Zenos admite que trabalhar de graça é exaustivo. A orc diz que não consegue se mover e quer saber por quê, enquanto Zenos percebe que está sendo testado publicamente, mas tem que lidar com a situação. Ele examina o corpo dela, já que não há ferimentos visíveis, surpreendendo Lu, que nunca viu cura sem um exame completo. Ele encontra um caroço infundido com mana em seu estômago, uma pedra de mana altamente explosiva. Quando perguntada, ela admite que a comeu, confundindo-a com um arroz. Frustrada, Zenos começa a sair, dizendo que ela logo vai passar sem precisar de um banheiro, mas Lu explica que ela mordeu e pode explodir se ela se mover. Seus homens leais se recusam a deixá-la, prontos para morrer com ela. Zenos pergunta o que ela quer e Lu oferece sua fortuna, preferindo que vá para alguém que ajude os outros, especialmente crianças, se ela morrer. O monstro joga uma chave para o humano e pergunta quanto tempo faz desde que Lu engoliu. Quando ela confirma, ele se aproxima, conjura um bisturi e apunhala o estômago da chefe, chocando a todos. Zenos então revela que removeu e selou a pedra explosiva do corpo dela. Lu, impressionada mas cautelosa, o avisa sobre o perigo. Zenos embrulha a pedra, detona-a e a explosão sacode a caverna, mas ele sai ileso graças à magia, embora precise de cura. Ele devolve a chave, rejeitando a fortuna dela, dizendo que só aceita pagamentos justos. Lu ri, chama-o de louco e salvador de sua raça, e oferece lealdade e proteção dia e noite, que Zenos recusa educadamente. Faminta, ela oferece bolos de arroz, mas ele prefere a própria comida. Dias depois em casa, ele encontra Lili um pouco deprimida. Ela diz que Zofia, Linga e Lu continuam visitando frequentemente. Refletindo sobre isso, o homem reconhece que faz sentido, com Zofia aparecendo no dia da lua, Linga no dia da água e Lu no dia do ouro, todos em perfeita saúde. O médico está intrigado com as visitas delas. Lily acha que ele não percebe, e ele imagina que estão apenas entediadas. Ela está prestes a comentar quando Carmila solta. É amor, obviamente. Zenos despreza, alegando ser apenas um médico sem licença, mas até um jovem espectro percebe como as mulheres estão encantadas. Lily se preocupa porque elas são lindas, e Zenos admite que elas também são complicadas. Carmila brinca que a próxima guerra de fações poderia ser por causa dele. Lily, que se descreve como Maria Rapaz, duvida que tenha alguma chance, mas o espectro diz que todas as quatro são igualmente belas. Zenos ri até que as coisas saem de controle. Zofia entra furiosa, exigindo que ele escolha o povo dos lagartos. Linga segue, pedindo para ele se aliar aos lupinos. Lu chega por último, provocando conflito entre as três facções, cada uma tentando recrutá-lo. Carmila brinca que pessoas podem morrer por causa do charme dele, e Lily ama-o. No dia seguinte, líderes se enfrentam em uma arena deserta. Zofia zomba, Linga ameaça, Lu provoca. Zenos grita das arquibancadas que não vai interferir. Eles concordam, o vencedor fica com o curandeiro. Zofia ataca primeiro, quase atingindo Linga, que se esquiva. Lu avança contra o lagarto, erra e colide com as tropas. Linga contra-ataca com seu machado. Zofia defende, então a orc esmaga o chão, criando uma cratera. O lagarto retalia, cortando inimigos enquanto o caos irrompe. Linga derruba os lagartos à frente enquanto Lu esmigalha a cabeça de um lobisomem antes que ele possa reagir. A luta rapidamente se intensifica e se arrasta intensamente até a tarde. Apesar dos golpes incessantes, nenhum inimigo cai. As feridas de Zofia começam a cicatrizar assim que Zeno lembra a todos que ele não está lá para parar a briga, mas já que todos são seus pacientes, ele continuará a curá-los. Percebendo que a batalha é inútil, Zofia se senta, envergonhada. Linga fica impressionada com a capacidade de Zeno de curar tantos, e Lu admite que a luta é interminável. Zeno concorda não apenas devido à sua cura, mas porque séculos de vingança alimentaram a guerra. Ele diz a eles que são livres para continuar lutando, mas cobrará por cada cura. Os três líderes riem, percebendo que o ódio não vale a pena, e declaram a guerra acabada. Zofia se lembra que um orc disse uma vez que o perdão é a verdadeira força. Eles levantam os punhos, concordando que apenas uma batalha digna resta. Quando Zeno pergunta o que eles querem dizer, Lily o chama de o maior Shad do reino. Então pergunta por que ele ajudou. Zeno diz que seu mentor uma vez ensinou que um curandeiro que só cura é de terceira categoria,
Quem cura e conforta é de segunda categoria, mas o melhor curador melhora o mundo. O elfo curioso pergunta sobre a mentora de Zeno, e ele admite que ela era estranha, mas admirável. Apesar de achar que é um curador medíocre, Zeno quer melhorar o bairro pobre, ou pelo menos fingir, já que se ninguém se machucar, o médico pode ficar sem... Lily o chama de espertinho e diz que gosta dele. Ele diz o mesmo, mas ela fica irritada porque ele não entendeu o tom, e ela não se incomoda em explicar. De qualquer forma, Zeno, não sendo um idiota, decide que é hora de cobrar pela visita e ir embora. No dia seguinte, o comandante da divisão de Reset contata o vice-comandante Krishna sobre rumores perturbadores de conflito entre semi-humanos nos subúrbios. Embora a rivalidade seja antiga, o reino não pode mais ignorá-la. A rígida hierarquia de Reset permite que os cidadãos descarreguem sua raiva nos pobres, que então lutam entre si, mantendo o sistema estável. O que realmente preocupa o comandante é a ideia dos pobres se unirem, o que ameaçaria o poder dos nobres. O rei é visto como uma figura orientadora, e os cavaleiros juram protegê-lo. Krishna, no entanto, duvida que qualquer facção possa se unir, já que sempre se odiaram. Ninguém ousa se interpor entre Tornado, o tirano e o poderoso. Isso é de conhecimento geral. O comandante ouviu rumores de um pacificador unindo-os e envia Krishna, a Rosa de Ferro, para capturar os rebeldes que estão agitando os pobres. O espirro constante de Zeno preocupa Lily, e os chefes de gangue usam isso para pairar sob o disfarce de ajudar. Depois de tratar Zofia, Lily nota que ela raramente precisa de ajuda agora. Zofia brinca sobre entrar no plano da clínica. Zeno lembra que não é um ponto de encontro. Tornado diz que lutou contra tropas da Ordem ontem. Zeno se lembra de quando ela e seu irmão se machucaram ao se infiltrar em um nobre. Casa. Zanak menciona uma mulher enlouquecida com uma arma de chamas, a mesma Iron Rose com fogo e gelo nos olhos. Carmilla ri ao pensar em todas as mulheres ardentes do reino se unindo. De repente, o caos começa. Zeno pensa que está seguro, até que o aviso fantasmagórico de Carmilla prove o contrário. Ele a ignora e convida Lily para comer. Mas então Zofia quer salada, peixe linga, carne de Lu. Zeno reclama, mas ele sabe que a turma é dona da clínica agora. Durante o almoço, Carmilla o chama de o único que pode gerenciá-los como uma fera. Domador. Nos becos, inimigos vivem em paz. Krishna chega atônita. Um lagarto evita suas perguntas, dizendo que devem isso àquele homem. Ela o ameaça, mas ele não fala. Quando ele vê Zofia e Zan, ele entra em pânico e Krishna recua, lembrando-se de seus membros outrora perdidos. Perdida e vagando, ela encontra a clínica de Zeno. Lily sai, uma elfa. Krishna ataca lançando uma névoa violeta em Zeno. A oficial não tinha antecipado encontrar outro suspeito, pois estava focada em um caso diferente de sequestro de criança. Percebendo que a elfa e o humano não estavam relacionados, Krishna ficou cautelosa. Lily explicou que Zeno a tinha resgatado, não a sequestrado, mas Krishna argumentou que o tráfico de pessoas ainda era ilegal sem a devida autorização. Lily esclareceu e Krishna reconheceu seu erro, embora a curandeira ficasse inconsciente por um tempo. Conhecida pela sua precisão e temperamento, Krishna ficou surpresa quando Zeno, agora acordado, apontou sua verdadeira falha, seu fraco senso de direção. Ela pediu desculpas e perguntou como ele permaneceu ileso. Ele mencionou magia defensiva, o que deixou Krishna confusa, já que deveria ter falhado contra suas balas encantadas. Depois de verificar, ela confirmou que ele estava bem, e observou como as coisas tinham sido estranhas. Zeno brincou sobre ser baleado por uma estranha. Krishna perguntou se ele era um famoso mago do escudo. Ele negou e provocou que ela era péssima com nomes. Ela respondeu que, enquanto outros poderiam cair em mentiras, ninguém poderia enganar a subcomandante de um cavaleiro real. Chocados, Zeno e Lily ouviram enquanto Krishna exigia sua cooperação, enfatizando a importância do caso. Zeno levantou uma bandeira de alerta e sentou-se com ela para saber mais. Ela explicou que estava disfarçada nos becos, rastreando um alvo. Quando Zeno questionou por que ela compartilhava isso, ela disse que era dever de um cidadão ajudar os cavaleiros. Quando perguntado quem era, ela sussurrou: o mediador, aquele que terminou as guerras de fações. Zeno engasgou com seu chá quando Carmilla apareceu, lançando um olhar de advertência. Krishna, leal à justiça, não havia prejudicado demi-humanos, mas acreditava que o mediador, apesar de seu impacto, servia a poderes sombrios. Zeno sugeriu que ele talvez quisesse apenas permanecer escondido, mas Krishna perguntou se ele o conhecia. Ele disse que era apenas instinto. Para Krishna, alguém como ele à solta colocava em risco a segurança nacional. Lily discordou, dizendo que ele era rigoroso com dinheiro, mas não cruel. Krishna perguntou à garota se ela conhecia o suspeito, mas ela negou rapidamente, encerrando a conversa quando percebeu que a investigação seria difícil. Zeno ofereceu-se para guiá-la até a cidade, e embora impaciente, ela concordou. A caminho da saída, ela perguntou sobre a cama e o plano de Zeno para se livrar dela. Ela pediu para usá-la, oferecendo pagamento por sua missão. Carmilla comentou sobre o hábito do dono da clínica de atrair problemas. Mais tarde, Krishna foi recebido calorosamente, mas recusou uma bebida quente devido à sensibilidade ao calor, o que Zeno chamou de outra falha. Lily, irritada, pediu para descansar no colo de Zeno, e depois de um tempo, ele acariciou sua cabeça. Carmilla notou o ciúme de Lily, e Krishna ficou confuso quando Zeno falou com ninguém. Carmilla explicou que Lily estava se exibindo para um convidado fantasma.
Lily percebeu que a bebida de Krishna ainda estava quente, avisou a Xenos e tentou esfriá-la colocando uma maçã na boca dele. Quando Krishna não foi afetado, a elfa usou o truque de Carmilla, segurando o rosto de Zeno e dizendo que não o deixaria dormir. Ela desmaiou logo depois e foi colocada na cama. Sozinha com Xenos, Krishna relembrou sua menção à captura do elfo por traficantes e perguntou quem eles eram. Xenos não sabia e ela sugeriu uma rede local de tráfico. Quando ele perguntou se foi por isso que ele foi baleado, ela se desculpou, admitindo que seu temperamento era sua falha, mas necessário para ser uma guarda real. Ela se perguntou se Xenos, um mago de defesa, poderia regenerar um braço com cura suficiente. Ele começou a responder, mas ela o interrompeu, dizendo que apenas um santo ou curandeiro de alto nível poderia. Ela causou danos severos a Zofia em uma luta, mas depois a viu com o braço curado, mostrando o poder que obteria respeito nas favelas. A oficial promete iniciar sua investigação no dia seguinte, ansiosa para encontrar o culpado. Xenos pergunta sobre seu ódio pelos bairros pobres, e Krishna compartilha que sua mãe foi morta lá, apesar de sua bondade. O assassinato, atribuído a um anel roubado, levou à ascensão de Krishna como a mais jovem subcomandante dos Cavaleiros Reais, ganhando o título de Rosa de Ferro. Embora criticada por seu distanciamento emocional, ela admite sua incapacidade de sorrir após a morte de sua mãe. No dia seguinte, Xenos cuida de Zofia enquanto Krishna planeja retornar. Carmilla comenta que tais tragédias são comuns, quase mencionando um cavaleiro real antes de Krishna chegar. A tensão aumenta enquanto eles sacam as armas, com Carmilla provocando Xenos sobre seu casamento, enquanto Lily diz que Zofia simplesmente se perdeu. Zofia confirma isso, e Krishna questiona seu braço curado, suspeitando do mediador. Zofia argumenta que o crime existe em todas as classes, apontando o aristocrata por trás da rede de tráfico. Krishna insiste que a operação está nos becos, mas Zofia explica que é uma fachada para Kalandor, o verdadeiro mentor. Krishna duvida disso, já que Kalandor é visto como um filantropo. Zofia acredita que o mediador ajuda todos, até mesmo Krishna, já que ele não julga aparências. Xenos então revela que é o mediador e paciente de Zofia. Krishna o questiona, observando seu domínio da magia defensiva, uma rara habilidade. Xenos admite que não é especialista, mas afirma que as artes são semelhantes. Krishna continua duvidosa, mas mantém distância para proteger sua imagem, dado o apoio de Xenos aos semi-humanos e ao mediador. Krishna se encontra com Lord Kalandor para discutir roubos recentes e segurança. Ela exige uma inspeção surpresa, a qual Kalandor concorda hesitante. Durante a inspeção, ela se lembra de rumores sobre seu envolvimento no tráfico de crianças, mas os ignora. Ela nota uma segurança rigorosa e colocações estranhas de guardas, com mais nas costas. Na parte de trás, ela encontra um túnel escondido com crianças acorrentadas e promete libertá-las, mas Kalandor atira nela, zombando dela. Xenos atira e aconselha-a a ficar quieta. Iron Rose pede desculpas, percebendo que não pode salvá-las. Zofia chega com Xenos e um médico. Kalandor os questiona, mas Xenos se diz um curandeiro e Zofia diz que ninguém se importaria se Krishna morresse. Kalandor ordena um ataque, mas Xenos desvia com magia, e Kalandor entra em pânico. Xenos atira calmamente, deixando Kalandor envergonhado. Xenos o avisa que atirar significa estar pronto para ser atingido. Kalandor implora por misericórdia, mas Xenos recusa. Após um tiro não letal, Xenos acredita que o julgamento não é dele. Krishna pede para ele relatar aos Cavaleiros Reais. Ele a cura e brinca sobre uma futura conta. Ela o chama de herói, mas ele humildemente discorda. Após a cura, ela reflete sobre suas falhas, e Xenos a lembra de que lutar causa dor. Ele diz que alguns a veem como uma heroína. As crianças perguntam se a heroína delas ainda está lá, e Krishna reflete sobre as falhas e o heroísmo de sua mãe. A equipe de Zofia evacua as crianças, e Krishna sai com Xenos. Ela pergunta por que ele a salvou, e ele responde que pacientes mortos não pagam, fazendo-a rir e aceitar suas falhas humanas. No dia seguinte, Xenos e Lily saem para comprar um novo chá, ambos ansiosos para experimentá-lo. Anos atrás, Xenos era um homem sem teto até que Aston, precisando de um servo, o convidou para se juntar à sua equipe. Xenos afirmou saber magia de cura, mas Aston duvidou dele, até uma missão onde Xenos curou uma ferida em meio à batalha. Mesmo assim, ele foi considerado inútil e expulso. Agora, a Fênix Dourada tem um novo membro. No caminho para uma masmorra, um reclama que é muito longe. Um colega está de ressaca, outro só quer beber, e o mago se diverte que a garçonete local reconheceu seu nome. Adiante, a primeira onda de monstros aparece. O líder desembainha sua espada e ordena à equipe que colete peles para Lord Fennel. Gaia lança uma barreira fraca por causa de uma ressaca, enquanto Aston desvia do primeiro golpe de um monstro, mas acaba gravemente queimado. Humano, o arqueiro, é mordido no pescoço, e Amber congela quando mandam lançar um feitiço. Aston chama para a retirada, e mais tarde repreende a equipe por falhar contra monstros nível B-Paz. Andrew reage, e Gael questiona a cura falsa de Xenos. Aston insiste que foi falso e decide que precisam de um curandeiro de verdade. Eles contratam a Human, que admite que tem pouca experiência e não sabe por que um grupo tão famoso a quer. Quando Gael pergunta se Human vai se recuperar, Human diz que ele vai viver, mas não pode continuar. Aventura. Aston dá de ombros dizendo que nunca foi adequado para a equipe. A missão continua. Lord Fennel quer uma pele de raposa de fogo para o aniversário da sua filha, e Aston vê isso como uma chance de impressionar. Eles entram na caverna.
O líder desembanha sua espada, jurando matar as raposas, mas uma bola de fogo o obriga a desviar. A emboscada começa quando as raposas avançam. Aston diz a Gayle para protegê-las e ataca uma, iniciando uma luta feroz. Outra explosão atinge Andres, derrubando-o. Aston, o mais forte do grupo, de repente não consegue acertar um golpe, como se seu corpo não respondesse. Hillman avisa que Andres morrerá sem tratamento. Gayle entra em pânico, mas Aston ordena uma retirada sob pressão. Lá fora, Aston culpa Gil, mas Hillman insiste que o escudo salvou Andres. O curandeiro diz que apenas um hospital ou um santo poderia salvá-lo. Aston, frustrado, ainda duvida que os Xenos expulsos tivessem algum valor real. Dias depois, eles retornaram ao Lord Fennel de mãos vazias. Aston não foi recebido por Fennel, mas sim por um mordomo desapontado, que zombou de seu fracasso, observando que o senhor não tinha nada para a festa de sua filha. Em vez de admitir que perdeu o prazo, Aston culpou uma traição fabricada por um ex-colega de equipe, Xenos, convenientemente omitido dos registros oficiais. Esperando por redenção, ele prometeu construir uma equipe melhor e partiu para encontrar Xenos, o curandeiro que uma vez manteve as coisas, junto. Com Gayle, ele se dirige aos bairros pobres e fica surpreso ao ver a harmonia entre as raças. Acreditando que Xenos voltou para os arredores, ele contrata líderes locais de semi-humanos para ajudar. A chefe dos Homens Lagartos, Zofia, o ignora, mais focada em visitar o médico, embora Aston não possa deixar de admirar sua beleza e fantasiar sobre adicioná-la à sua futura coleção nobre. Aston revela que está procurando por alguém chamado Xenos. O Tornado ri zombeteiramente, apontando o quanto Aston parece tolo, o que quase provoca uma briga até que os capangas de Zofia recuam. Ela os dispensa, dizendo que Xenos não tem tempo para perdedores. Quando Aston exige respeito, ela devolve a pergunta para ele, deixando-o tenso. Em seguida, eles visitam o líder lobisomem, Linga, que diz que deveriam morrer e reencarnar como besouros de esterco por trair Xenos. Aston tenta se impor, mas ela ameaça arrancar sua cabeça. Finalmente, o comandante Orc os reconhece instantaneamente e avisa Aston que, se ele machucar Xenos, os Orcs irão retaliar. Depois de tudo isso, Aston não consegue acreditar que Xenos seja realmente bem visto nas favelas. Mas nesse momento, ele vê Xenos caminhando com Lily. Enquanto se aproximam para confrontá-lo, o líder Fênix zomba de sua sobrevivência, mas Xenos pergunta diretamente o que eles querem. Aston pergunta o que ele acha que eles querem, mas Xenos não está para jogos e vai embora. Desesperado, Aston diz que Xenos deveria estar grato por uma chance de voltar ao Fênix Dourado. Xenos recusa, oferecendo um acordo em vez disso, 50 por cura, 1 milhão para casos sérios, o triplo para melhorias, sem descontos. Furioso, Aston zomba da sua situação de vida, mas os moradores aparecem rapidamente, agradecendo a Xenos por ajudar a comunidade. Depois que eles saem, Aston tenta mais uma vez, dizendo que veio pessoalmente para convidá-lo de volta. Xenos o rejeita prontamente. Enfurecido, Aston ataca, mas Krishna o detém, revelando que ela é uma oficial da lei e estava apenas procurando por Xenos. Aston percebe que ela é a vice-comandante mais jovem dos Cavaleiros Reais, e até ela conhece Xenos. Enquanto o prende, ele culpa Gayle e foge. Naquela noite, os líderes semi-humanos se encontram com o médico em sua clínica subterrânea. Zofia teve um mau pressentimento e enviou seus homens, mas eles perderam o rastro. O mesmo aconteceu com Linga e seus lobisomens. Lu admite que os dois escaparam de todas as patrulhas orcs, sem nenhuma pista do que Aston fará a seguir, há medo de que ele possa recorrer à guilda subterrânea, mercenários impiedosos que trabalham em total sigilo. Xenos duvida que Aston possa pagá-los, e Carmilla concorda. Ele está quebrado se pensou que Xenos trabalharia de graça. Ainda assim, Zofia ouviu falar de alguém na guilda chamado o Guia, que às vezes aceita trabalho sem pagamento. Naquela noite, Lily encontra Xenos acordado e inquieto. Ela traz chá pra ele, e o elogio dele a faz sorrir. Quando ela tem dificuldade para dormir, ele acaricia seu cabelo até que ela adormeça. Xenos a cobre e retorna à sua cadeira, onde Carmilla está terminando a última xícara. Ela pergunta se sua antiga equipe está em sua mente, e ele brinca sobre ela ser um fantasma carinhoso. Ela desconsidera, mas ele percebe que ela fala sério. Ela diz que era chá demais para uma pessoa, então decidiu acompanhá-lo, e ele agradece pela companhia. Xenos tinha quase esquecido de Aston e Gayle, mas lembrar das ações deles o fazia desejar tê-los espancado. Quando Carmilla perguntou como ele aprendeu a curar nos bairros pobres, ele admitiu que uma vez tentou reviver um cadáver quando era criança, sem perceber que era proibido. Seu mentor o escondeu por... Carmilla recordou a feitiçaria de vida artificial usada uma vez para tornar os golems destemidos. Máquinas de guerra incansáveis alimentadas por pedras mágicas, carbono e enxofre, durante a Guerra dos Demônios 300 anos atrás. Xenos perguntou o que ela estava fazendo naquela época, mas ela não conseguia se lembrar. De repente, um tremor maciço sacudiu os bairros pobres e Carmilla voou para ver um golem destruindo os arredores. Recuamos para o submundo sombrio da cidade, onde um homem conhecido apenas como o Guia oferece suas habilidades para a contratação. O pagamento o desaponta, mas ele aceita, dizendo que dinheiro não é tudo. Logo, um cliente vingativo aparece, mirando não apenas um inimigo, mas todos ligados a ele. Curioso, o Guia insiste por uma razão, alertando que sem respostas não há acordo. O cliente finalmente confessa que sua missão é mais sobre descarregar raiva do que buscar justiça. Divertido com um motivo egoísta, o Guia concorda, ansioso para testar uma pedra mágica que ele tem estado
desenvolvendo. De volta ao presente, o caos irrompe enquanto um golem atravessa as favelas, fazendo os cidadãos aterrorizados correrem. Carmilla se junta a Zenos, intrigada que um artefato tão antigo possa estar causando destruição aqui. Quando perguntam sobre Lily, ela diz que a garota está dormindo. Testemunhar esse horror seria demais. Momentos depois, os 3 líderes de facções do subúrbio chegam, abalados, mas a salvo. Os lobisomens de Linga e os orcs de Lu, no entanto, sofrem pesadas baixas. Zenos explica que provavelmente estão lidando com uma criatura antiga que surgiu, mas ele quer saber de onde veio. Lu não tem certeza, embora um orc afirme que ela emergiu dos subúrbios. Suspeitando da guilda subterrânea, Zenos não perde tempo. Ele age, ordenando que os líderes reúnam os feridos para uma cura imediata. Enquanto isso, o guia observa de longe através de um binóculo, satisfeito com a destruição do golem, mesmo que seja um pouco lenta. Ele está ansioso para ver como Zenos responde quando seus entes queridos começam a cair. Isto é apenas o começo. Nos becos em chamas, sobreviventes se apressam para ajudar os feridos. Graças à trégua temporária entre as gangues, os gravemente feridos são reunidos para que Zenos possa curá-los todos de uma vez. Ele então ordena que os recuperados evacuem. Carmilla, intrigada com seu humor, recebe um resmungo. Salvar vidas à meia-noite sem pagamento não é a ideia dele de um bom momento. Uma coisa é clara, Zenos não vai deixar os culpados sair sem consequências. O guia, ainda observando, está impressionado. Este curandeiro pode ser mais poderoso do que se esperava. Por que ajudar os feridos quando a fonte de sua dor ainda devasta? Tudo. O guia simplesmente dá de ombros. O inimigo venceu a primeira rodada e agora é hora de se reagrupar. Sem mais feridos e com o golem momentaneamente parado, os defensores recuperam o fôlego. Zenos, exausto e ansiando por descanso, parece prestes a desmoronar. Mas o golem continua devastando as favelas, longe de terminar. Carmilla lembra-lhe que essas criaturas nunca param. Elas obedecem a ordens até que a missão esteja concluída. Ela suspeita que foi ordenado a arrasar os bairros pobres. Zenos, sobrecarregado, enterra o rosto nas mãos. Carmilla se pergunta quem obteve uma pedra mágica de alto grau, uma relíquia rara das ruínas do castelo do Senhor Demônio, no sul, considerada perdida após a guerra. Com materiais raros e magia negra, é um mistério. Mas Zenos não tem tempo para perguntas. Ele se levanta, pronto para enfrentar o golem. Zofia, Linga e Lu se juntam. É a casa deles. Carmilla avisa que para derrotá-lo, eles devem destruir o núcleo dentro do seu corpo. Sem isso, o golem continuará voltando. Zenos suspira, sabendo que não podem recuperar e vender a pedra. Ainda assim, pode ser a melhor chance deles. Ele ordena que os outros ataquem enquanto fica para trás para apoiar. Confiando no famoso médico das favelas, o trio avança, imediatamente fortalecido com velocidade, força e precisão. Seus golpes acertam rápido, mas o golem rapidamente revida, lançando Linga através de várias casas. Ela não está ferida, protegida pelos fortes encantamentos do curandeiro. Agora é a vez de Zenos. Faz muito tempo que ele não luta assim, então ele deve ficar perto o suficiente para que sua magia funcione e cronometrar cuidadosamente seus feitiços. Defesa, melhorias e cura são acionados de forma diferente. Seu trabalho é proteger, aprimorar e então restaurar seus equipe. Quando o golem reconstitui uma mão, Zenos nota a demora e ordena ataques nas pernas. Ele começa a cair, mas Zofia vê uma criança em seu caminho. Zenos corre, mas é tarde demais. Então o golem se move, quase acertando a menina. O guia, atordoado, percebe que este oponente não é nada previsível. O golem claramente entrou na fase 2. O capítulo final e mais crucial começa quando o herói dos subúrbios enfrenta um momento decisivo. De volta a Carmilla observa que golems não deveriam ser capazes de tais ações, insinuando uma manipulação. Zenos acredita que uma pedra mágica instável foi usada, confirmado quando uma análise revela Aston dentro do golem. Horas antes, Aston havia procurado o guia, disposto a sacrificar tudo por vingança. O guia observa enquanto Zenos percebe que unir uma pedra imperfeita com um humano cria um novo núcleo volátil, movido por emoções negativas cruas. A pedra deu a Aston o que ele queria, mas agora Zenos deve escolher, destruir o golem e matar o ex-aliado que uma vez o ajudou. Fugir, dizendo às garotas para recuarem, e Zenos insiste em lidar com isso sozinho, lembrando-se do conselho do mentor de evitar o combate na linha de frente. Ainda assim, ele sabe que este é um fardo que deve carregar sozinho. Como os outros, Carmilla vê que está quase amanhecendo e vai para casa. Ela nunca gostou do sol. Mesmo assim, ela promete chá quando o médico retornar. Zenos brinca sobre Lily cuidar disso, e o fantasma resmunga por ser tão facilmente exposto. Deixado com seu rival, Zenos relembra quando Aston o abordou pela primeira vez nos bairros pobres, onde tudo começou. É estranho ver alguém tão egoísta como Aston salvar uma criança. Gaia uma vez afirmou que Aston buscava poder porque sua irmã morreu por falta de remédios. Talvez a criança o tenha lembrado dela. Talvez ainda haja alguma humanidade sob essa armadura. Mesmo depois de Zenos encontrar um lugar apenas para Aston o abandonar, ele sempre se perguntou como Aston sabia que ele estava sem teto. Agora ele entende. Aston era, também, mas nada disso importa. Desviando do golpe do golem, Zenos corta seus braços e perfura seu peito, expondo Aston completamente. Ele não sente vitória, apenas determinação. Ele abre o peito de Aston com seu bisturi, declarando que a jornada deles acabou. O guia fica surpreso com a pouca hesitação que Zenos demonstra, mas depois de tudo que Aston o fez passar, talvez seja merecido.
O jogo acabou, e não foi nem de perto tão emocionante quanto o guia esperava, ainda assim ele continua assistindo. Zenos não está apenas atacando, ele está metodicamente curando Aston, cortando a carne amaldiçoada com precisão. Um movimento errado e Aston morre. Se demorar muito, a corrupção vence. O guia está chocado com a calma de Zenos depois de tudo. Zenos sabe que Aston não merece ser salvo, mas já que escolheu fazê-lo, ele acha que Aston pelo menos pode pagar o preço. Zenos está sem dinheiro. Quando Aston pergunta por que foi poupado, Zenos lista as razões. Aston tem que dizer a verdade. Uma vez o ajudou com uma moeda de ouro que salvou Lily. E acima de tudo, Zenos simplesmente não consegue matar. Ele é um curador. Ele termina a luta ao cravar seu bisturi no núcleo do golem, inundando o lugar com luz. Aston, envergonhado, pergunta se isso é vingança, mas Zenos nunca planejou tanto. Ao agir por instinto, Aston confessa seus pecados passados, tarde demais para importar. Ele implora por perdão, sabendo que é inútil. Zenos, frio, diz-lhe para deixar o drama. É hora de consequências. Com força renovada, Zenos poupa-o apenas porque espancar alguém até a inconsciência parece errado. Então ele soca Aston completamente. Força. Sem misericórdia, um pedido de desculpas não é suficiente. Aston acaba quase nu na rua. Mais tarde, Krishna o encontra novamente durante patrulhas de monstros. Zenos tinha contado tudo a ela. Milagrosamente, ninguém morreu. Ainda assim, Aston agora enfrenta várias acusações, e Krishna revela que Zenos pegou sua espada valiosa, jogo justo, e deixou uma única moeda de ouro como despedida. Nunca cruzem caminhos novamente. Aston desaba. Zenos, mal conseguindo se segurar, recusa a ajuda das garotas, mas elas insistem. É a vez delas de carregá-lo. Não muito tempo depois ele desaparece. Um dia ele e Aston se encontrarão novamente. De volta para casa, Carmilla brinca que esperava que ele tivesse morrido, enquanto Lily admite que se preocupou. A elfa, sempre serena, fez chá. Ela sabia que ele voltaria. No dia seguinte, o homem da casa visita um lounge para relaxar após o caos. Ele inicialmente pretendia atuar discretamente como um curandeiro irregular, mas as coisas rapidamente saíram do controle, então está aproveitando a calma enquanto pode. Assim que tenta tomar banho, alguém entra abruptamente. Mais cedo, Krishna estava irritado porque a busca pelo mentiroso por trás do ataque do golem rendeu pouco. Eles apenas confirmaram que o suspeito é alguém chamado o Guia, mas rastreá-lo é difícil. O local de encontro dele com Aston estava deserto, e ele desapareceu sem deixar rastro. A investigação de Zofia revelou que ele recentemente entrou para a guilda subterrânea e mantém-se reservado, o que Linga confirmou. Lu diz que o submundo impõe silêncio, então perguntar não adianta. A Dama de Ferro diz que os cavaleiros ainda estão caçando-o, mas duvida que ele apareça em breve. Ainda assim, os líderes das facções acreditam que ele reaparecerá, embora provavelmente com laços mais fortes com o submundo. Quando o investigador real diz às garotas demi-humanas para pararem de especular, elas apontam que o vice-comandante não fez melhor. Zenos tenta aliviar as tensões, observando que pelo menos estão discutindo as coisas. Krishna responde bruscamente, lembrando que seu juramento de cavaleira a proíbe de compartilhar a mesa com demi-humanos. O médico, claramente cansado, diz a todos para se acalmarem antes de expulsar todas as mulheres, dizendo que hoje ele só atende emergências. Nervosa e corada, Lily entra e menciona que ela tem estado pensando. Desde o caos dos golems, os mestres pareciam exaustos e ela tinha um lugar relaxante em mente. Antes que ela pudesse terminar, Zofia entra abruptamente, propondo audaciosamente uma viagem às fontes termais. Zenos concorda, esmagando Lily, que se sente rejeitada pela ousadia descarada do lagarto. Zofia sorri com orgulho. Então Linga chega com a mesma ideia, ainda abalada pela perseguição do monstro. E Zenos aceita novamente, enviando-a alegremente. Lu entra logo em seguida, e antes que ela possa falar, o médico presume que ela está aqui para pedir o mesmo. Acreditando que estão profundamente conectados, o orc emocional sai em lágrimas. Finalmente, Krishna entra mais educadamente e também o convida para as fontes termais. Com todos esses convites idênticos, Zenos se pergunta o que está acontecendo. Quando ele pergunta a Lily o que ela ia dizer, a elfa frustrada apenas fica emburrada em silêncio. Carmilla chega, divertida com o caos em torno de Zenos apenas de toalha. Ela não vai a um lugar assim há anos e acha que pode ser divertido participar. Zenos a repreende por ser vulgar, apesar de alegar ser um espectro refinado, mas ela o ignora. Enquanto isso, a paz é quebrada quando Zofia, apelidada de Tornado, entra de fininho depois de colocar uma placa falsa de fechado para manutenção no banho dos homens. Ela flerta com Zenos, admitindo que quer pular nele, mas se contém, tentando ser gentil. Ela menciona como outros dizem que ela ficou mais calma, provavelmente devido a amizades com pessoas de diferentes raças nos subúrbios, algo que ela acredita a Zenos. Antes uma solitária rude, agora até conversa com cavaleiros reais. Para ela, Zenos é um unificador. Ele minimiza isso, chamando a si mesmo apenas de um médico suspeito. Enquanto ela se aproxima demais, ele resiste, então ela se lança sobre ele, justo quando Linga entra abruptamente, dizendo que o calor a fez entrar no banho errado. Ela confronta Zofia diretamente. Vamos ser realistas, ela só quer o guia para si. Do nada, Lu salta para fora da água, sem vergonha e sem toalha, ao contrário dos outros, que pelo menos tentaram ser modestos. Então, Krishna entra furiosa, gritando para eles saírem do lado dos homens, mas eles a acusam de estar lá também. Ela rapidamente finge que apenas confundiu os banhos.
Irritado por sua paz estar arruinada, Zenos grita para que todos saiam. Enquanto isso, no verdadeiro banho feminino, uma jovem ouve os gritos e se preocupa que algum tarado esteja estragando sua visita. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.